Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar nossa segunda aula referente ao quarto bimestre. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, galera, assim como na aula anterior nós vimos falando sobre o processo, né, do desenvolvimento artístico a partir da utilização do corpo, né? O corpo no espaço e o espaço no corpo. E aí a gente trabalhou e vem trabalhando algumas manifestações artísticas que a gente vai ter uma mistura aí da dança, do teatro, né? E que envolve todo o corpo. Então, quando o corpo ele fala por si só, o corpo ele se comunica, né? Através das artes. Então, é a partir desse contexto que nós temos aqui apresentando essa imagem, o corpo nas paisagens, e percebam que aqui é uma apresentação artística, tá? Do espetáculo A Sagração da Primavera, da coreógrafa Pina Bausch. Ela vem mostrar, através dessa manifestação artística, uma grande interpretação para nós. E aí a gente percebe o que cada um, que vem na cabeça de cada um, ao ver essa imagem, né? Ao observar essa imagem. Observem bem a imagem, percebam que os bailarinos eles estão, né, fazendo algumas expressões. Essas expressões são exatamente expressões da própria dança. Eles estão dançando e aí essa dança está acontecendo em um palco, onde o palco ele é coberto por terra, né? Além disso, percebe-se também que os bailarinos eles estão fazendo algumas expressões faciais, né? Então veja aí essa relação muito forte entre a dança e o teatro. E as suas vestimentas, né, são um pouco parecidas, as cores, e aí percebe-se também que há algumas manchas, né, nas roupas deles, em cada figurino. Então veja que aí a artista ela vem fazer utilizar toda uma criatividade, uma imaginação a partir desses movimentos, né, em um lugar, em um espaço com terra e lama. Então veja que a partir desses movimentos percebe-se toda uma relação ao passado, né? As primeiras manifestações artísticas, onde de fato se tem essa conexão, né, com a terra. Então existe aí toda uma relação, né, com o sagrado, a terra enquanto algo sagrado. As primeiras comunidades, como por exemplo os índios, eles têm uma ligação muito forte com a terra. Então existe toda uma ligação. E a gente percebe também aí que os bailarinos eles executam, né, algumas expressões, e essas expressões vêm de fato, né, trazer de fato essa comunicação, né? E aí a gente pode também trazer e recordar, a gente enquanto criança gostávamos de experimentar a terra, né? Pisar na terra, na lama, e traz toda uma relação com as memórias, né? Então a gente precisa, de fato, perceber como o corpo ele vem se adaptar, né? E existe também um estímulo, né, espacial a partir desse lugar de origem. Então veja que a ideia da lama aí acontece exatamente com a necessidade, né, que a artista ela teve
de dialogar, né, com o público a partir dessa experimentação. Então, vamos falar um pouco, né, dessa artista, e é Pina, a dança e a vida. Então, a coreógrafa alemã Pina Bausch, de 1940 a 2009, e ela veio criar essa coreografia em 1975, né? Ela tem toda uma formação a partir, né, ela era dançarina, pedagoga, conhecida como pedagoga de dança, porque ela, a partir dessas grandes inovações que a Pina ela conseguiu, né, ensinar para os dançarinos que faziam parte de seus espetáculos. E aí, o que a gente pode perceber é que nesse espetáculo, que é chamado, né, a sagração da dança primavera, traz de fato toda essa relação de fato com o sagrado. Então veja que a artista ela se utiliza de metáforas com objetivo exatamente trazer essa relação, tá? O próprio nome, né, sagrado, traz essa ligação de algo sagrado que é a própria terra, tá? Então, ao desenvolver essa coreografia, ela se utiliza também da música. Então veja aí essas artes como elas vão integrar uma à outra. Então veja que você tem uma dança com uma expressão teatral e ao mesmo tempo utilizando o que? A música. Então a modalidade artística da dança, do teatro e da música, elas buscam exatamente se conectar, né, uma com a outra. E aí ela usou a música, né, do compositor Igor Stravinsky, que foi uma das maiores autoridades, né, da música enquanto compositor. Ele trouxe muitas canções clássicas que vieram de fato trazer toda uma interpretação. Interessante que a Pina e o Igor, eles não se conheceram até porque eles eram de épocas diferentes, então não tiveram esse contato, né? Pelo menos físico, mas esse contato com a música, com as artes, foi muito interessante porque eles tiveram toda essa interação, né? Toda essa uma conexão do russo, né? Com a alemã. Então veja que a arte, pessoal, é isso. É quando você vê aí um compositor, né, bem consagrado mundialmente, e você vê uma coreógrafa que tem toda uma formação e que traz várias referências, né, várias memórias para a dança, e eles interagem entre si. Então, a gente percebe, a partir dessa imagem, como vocês estão vendo, que os artistas, né, estão aí utilizando todo o espaço, né? E aí a gente percebe que a partir dessa apresentação existe aí uma mistura, né? Onde os artistas eles usam a dança, essas expressões, e aí é uma mistura aí do suor, né? Da lama, essas roupas com marcas, né? E as peles sujas, manchadas pela dança, acaba trazendo uma grande comunicação, né? E a gente percebe como a dança sobre a terra cria toda uma intensidade no movimento, né? E aí dialogando, logicamente, com a composição do Igor Stravinsky. Então, galera, é isso. É um assunto muito interessante, porque a gente vê aí a relação que as artes, né, têm, que essas manifestações artísticas tentam passar,
e busca exatamente essa conexão, né, com as forças da própria natureza. E a gente percebe como para a gente ter esse respeito, essa sensibilidade com a arte, acima de tudo a gente precisa conhecer, né, a trajetória de vários artistas e como eles entram em conexão. Então, galerinha, vou ficando por aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto interessante. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.